Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar para a primeira carta. Vamos lá? A força. Sete de paus. Rainha de pentáculos ou rainha de ouros. Seis de espadas. A imperatriz. As de espadas. Dez de paus. Três de paus. Os amantes. A roda da fortuna. Cinco de copas. Oito de copas. As de copas. Seis de paus. Seis de paus. Sete de pentáculos ou sete de ouros. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de ouros ou cavaleiro de pentáculos. Rainha de paus. Dez de pentáculos ou 10 de ouros. Quatro de copas. E pajem de copas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, existe uma pessoa que luta de uma forma feroz
sobre muitas dúvidas e muitas inseguranças e muitas incertezas e muitos desejos que essa pessoa tende a querer passar por cima, exatamente. E o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa está tendo, digamos assim, uma luta mental muito forte. Mas por que você está dizendo que essa pessoa está tendo uma luta mental muito forte? Pelo seguinte, energeticamente, a entrada energética do que essa pessoa pensa está em duas situações. Me trouxe um arcano maior à força e me trouxe um 7 de paus, que é uma carta de fogo e uma carta da criatividade mental. O que é isso, Fábio? Carta da criatividade mental. Energeticamente falando, é uma carta e que quando a pessoa pensa muito de diferentes situações, possibilidades, aquela pessoa sempre está racionalizando muito e muitas ideias estão passando na cabeça dessa pessoa. Não é uma carta de quê? De espadas elemento ar, mente. Não é, mas é uma carta de fogo que entra dentro da criatividade mental. Então significa que essa pessoa está pensando muito em você. Todo momento essa pessoa pensa em alguma coisa ligada a você. E essa situação ligada a você é nada mais, nada menos que um grande desejo que essa pessoa tem por você. E essa pessoa tende a querer controlar esse desejo. E toda vez que essa pessoa tenta controlar esse desejo que tem por você, essa pessoa fica batendo o tico e o teco na parede. Exatamente, Fabi. Como é que você sabe que essa pessoa está pensando em mim? Porque você apareceu aqui do lado como uma rainha de pentáculos, bem aqui, ou uma rainha de ouros. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o desejo que a pessoa sente por você, que nada mais, nada menos é uma grande fera, né? Um leão. Mas só que essa pessoa fica batendo cabeça. Tá vendo? Essa pessoa fica batendo cabeça. E essa pessoa fica batendo cabeça, não é um momento que apareceu agora que essa pessoa está batendo cabeça, não. Essa pessoa está batendo cabeça por anos. Alguns anos se passaram e essa pessoa, quando pensa em você, muitos dilemas vêm na cabeça dessa pessoa, inclusive o desejo. Por isso que apareceu o leão bem aqui, olha. É um desejo que a pessoa tenta controlar. E esse desejo, ele replica a força desse desejo, porque essa pessoa te olha como o quê? Como uma rainha de ouros, uma rainha de pentáculos, que a rainha de pentáculos tem essa situação dos prazeres, da sensualidade, né, bem aflorada. E essa pessoa te olha como uma pessoa atraente e uma pessoa que gosta do luxo, uma pessoa que gosta de coisas boas. Talvez você não goste do luxo, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas não querem um luxo, mas essa pessoa olha você de uma forma muito requintada. Essa pessoa olha para você de uma forma que, tipo, vê você sempre em bons restaurantes, assim, se vestindo muito bem, indo para bons lugares, sabe? Quando você pode ir, você vai em bons lugares, você vai em lugares interessantes, e essa pessoa olha para você com uma certa admiração. E hoje essa certa admiração está provocando um desejo muito grande que essa pessoa está tentando segurar. E quando essa pessoa tenta segurar esse leão, o 7 de paus, que é essa, vamos dizer assim, esse turbilhão de emoções e situações que passa na mente dessa pessoa e faz com que essa pessoa não se sinta muito bem equilibrada ou equilibrado emocionalmente falando, e essa pessoa tem uma tendência a querer se afastar de você no 6 de espadas. Fábio, como assim essa pessoa tem essa tendência de se afastar de mim? Não tô entendendo. Sim, essa pessoa tem uma tendência de querer se afastar de você, porque toda vez que essa pessoa se reaproxima de você, situações na mente dessa pessoa vêm à tona. E essa pessoa não tem controle
sobre essa situação. Ah, Fábio, mas essa pessoa já está com outra pessoa, já passou na mão de uma, na mão de outra, já está na mão de outra, o outro já foi para lá, já foi para cá. Não importa. Essa pessoa tem algo mal resolvido com você. Quando essa pessoa falou que fechou a porta e não voltava mais, essa pessoa, nada mais, nada menos, falou isso querendo ser duro ou querendo ser dura com você. Mas no fundo, não. Essa pessoa, ela observa você. Essa pessoa, ela sai de cena em termos de estar com você, mas essa pessoa observa você e tem na mente dessa pessoa muito clara ou muito claro aquilo que ela sabe ou pelo menos o que ela presume saber sobre você. Exatamente isso. Essa pessoa olha para você. O mais interessante é que você apareceu bem forte na mente dessa pessoa. Olha aqui, olha. Como rainha de pentáculos, a pessoa se afastando de você, ou de uma forma mental, ou de uma forma física. Mas aqui, olha, de uma rainha de pentáculos, você aparece como uma imperatriz. E o mais interessante de tudo isso é que na mente dessa pessoa, você sempre está prosperando. Não que você não esteja, que você está prosperando, mas algo que essa pessoa tem uma certeza muito grande é que essa pessoa, ela vê você prosperando sem estar na presença dele ou dela, e isso essa pessoa tem uma certeza muito clara. E nisso, essa pessoa não consegue lidar com isso. Essa pessoa está conseguindo ver você caminhar de uma forma muito mais impecável do que quando estava com essa pessoa. Essa pessoa, olha aqui, olha, tem uma certeza que você está bem. Isso aqui é você saiu como uma imperatriz energeticamente, você está bem. Essa pessoa tem uma clareza muito grande na mente e você está ativa ou ativo muito, vamos dizer assim, muito constante na mente dessa pessoa, porque saiu um as de espadas. Então, na mente dessa pessoa, você está muito claro, muito constante. E quando, como eu falei anteriormente, que toda vez que essa pessoa pensa em você, muitas dificuldades e muitas situações do passado vêm e essa pessoa compara situações do que se passou, o que ficou no passado e situações do que está agora. Essa pessoa fica calibrando. E olha aqui, olha o que acontece. Mais dificuldades no 10 de paus. Não apareceu dificuldade lá no começo? Olha a dificuldade aqui, olha. A dificuldade da pessoa no 7 de paus. Olha a cara da pessoa, a dificuldade. Olha a dificuldade novamente aqui, olha, 10 de paus. Então, aparece dificuldades na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa está tentando processar o porquê você estar melhor sem ele ou sem ela. E essa pessoa está tentando ter uma mente clara, um pensamento lógico sobre isso. Por que que você está melhor sem ele? Por que que você está melhor sem ela? E essa pessoa fica nesse dilema. Essa pessoa te observa e fica pensando por que que ela ou por que que ele está melhor sem a minha presença? Por que que ele ou ela está prosperando sem a minha presença? É exatamente isso. E essa pessoa fica pensando, não, eu preciso ver se eu mando uma mensagem para essa pessoa, que no caso é você. Essa pessoa tende a querer tomar uma atitude em relação a você. Exatamente. Mas o grande dilema dessa pessoa é dar esse primeiro passo. Por que, Fábio, o dilema dessa pessoa é dar o primeiro passo? Porque essa pessoa, ela
existe um orgulho, claro, muito forte nessa pessoa, porque aparece logo de cara essa pessoa segurando esse leão. É a primeira carta energética que aparece, um arcano maior, mostrando que essa pessoa está segurando esse leão. Esse leão, ele tem tudo a ver com questões de instintos, impulsos e o próprio orgulho da pessoa. E essa pessoa, ela tende a querer tomar, né? Sempre quando essa pessoa se movimenta, tá? Essa pessoa se movimenta, essa pessoa vê você aqui, ó. Você tá aqui na paralela, vou explicar. Você tá aqui na paralela. Aqui é a pessoa. A pessoa está andando aqui, mas essa pessoa não deixa de ficar te acompanhando aqui. E aí, aqui, ó. 3 de paus. É a pessoa o quê? É a pessoa se movimentando. É a pessoa querendo tomar um passo em relação a você, é essa pessoa planejando. Lembrando que 3 de paus é o quê? É uma carta da criatividade mental. Essa pessoa está planejando em fazer o quê? Em fazer primeiro um plano inicial para quê? Para saber se, né, de repente uma carta, um e-mail ou alguma coisa que essa pessoa está planejando, porque o que acontece? Olha aqui, os amantes. Essa pessoa está fazendo esse planejamento porque essa pessoa está entre duas pessoas. E sempre essa pessoa fica lá e cá. Porque essa pessoa entra num relacionamento, quando essa pessoa entra num relacionamento e é aquela situação, né? Igual um avião, né? O avião decola e depois faz voo de cruzeiro. Na situação dessa pessoa, essa pessoa já decolou com a pessoa que está no momento e está fazendo esse voo de cruzeiro. O voo de cruzeiro para essa pessoa está ficando maçante e não está ficando excitante. E essa pessoa está observando a sua vida e aí essa pessoa está começando a fazer o quê? Comparações, exatamente, comparações. E o grande problema que essa pessoa começa a fazer comparações é que a situação não fica muito estável na mente dessa pessoa. Bem aqui, olha, os amantes e a roda da fortuna. Essa roda da fortuna sendo um arcano maior, tanto como os amantes, outro um arcano maior, essa situação dessa escolha na cabeça da pessoa fica muito o quê? Fica muito instável. E quando pinta essa instabilidade, tá? Quando pinta essa instabilidade na cabeça da pessoa, a pessoa começa a pensar o seguinte: a pessoa se arrepende de ter deixado você. A pessoa fala, estou seguindo o meu caminho, mas essa pessoa se sente arrependida de tudo aquilo que fez contra você. Essa pessoa se sente arrependida da forma de como tratou você. Mas por que você está dizendo isso, Fábio? Porque essa pessoa, ela também já não foi muito bem tratada pelas outras parceiras ou pelos outros parceiros depois que deixou você. E aí, o que acontece? Essa pessoa começa a refletir e começa a se arrepender de ter deixado, de ter seguido o próprio caminho, achando que você não seria a pessoa certa para o momento, ou a pessoa certa que estava no momento, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa começa 5 de copas e 8 de copas, começa a perceber essa linha de arrependimento, essa pessoa começa, ela vira o quê? Ela vira uma chave. E essa chave começa ao quê? A pessoa começa a quê? A ter fluidos de sentimentos por você. Bem, aqui, olha, no Ás de copas. Essa pessoa começa aqui, olha, no 6 de paus, começa a torcer por você, começa a falar bem de você para as pessoas,
começa a dizer coisas maravilhosas de você para outras pessoas. Exatamente isso. Mas, Fábio, que história é essa? Como é que a pessoa fez e aconteceu comigo e agora está querendo e falando bem de mim? É a energia do momento que eu trago aqui para vocês. Energeticamente falando, esse arrependimento, tá? Dessa pessoa ter ido em frente e ter imaginado que você é uma pessoa descartável, eu vou substituir você. Como se fosse uma substituição, fosse algo muito simples de fazer. Eu estou com um problema com essa pessoa, vou substituir essa pessoa. E aí essa pessoa caiu a ficha e começou a perceber que não existe substituição de pessoa. Essa pessoa pensou que você era o problema e eu preciso de uma pessoa que não me traga problema. E essa pessoa começou a ver que outras pessoas começam também a trazer problemas, porque todos nós somos seres humanos. E essa pessoa começou, a cair a ficha que se mesmo se começar a ter outros relacionamentos, problemas futuros terão. E se trocar de outra pessoa, vai ter outros problemas. E se trocar de outra pessoa, vai ter outros problemas. Então, a ficha dessa pessoa caiu e começou a perceber que as pessoas têm problemas e você não se livra de um problema antigo para conseguir uma solução nova. Você se livra de um problema antigo e se preparando para um outro problema novo. E essa pessoa começou a cair a ficha. Não que você fosse um problema, mas a ilusão que essa pessoa teve é que você era o problema de toda uma situação. E essa pessoa começou a abrir os olhos e começou a perceber que você não era o problema, é que as pessoas individualmente têm os seus problemas e que se ela for ou se ele for para outros relacionamentos, vai ter os seus prós e seus contras. Inclusive, essa pessoa tenta até criar manias e situações que tinha com você, com outras pessoas, e não está casando. Não está dando certo. Essa pessoa tem brincadeiras que só brincava com você, tenta brincar com outro e não casa. E aí, essa pessoa começa o quê? A ter os sentimentos. Essa pessoa começa, sabe quando você começa a ver melhor, quando você começa a enxergar melhor? Olha só essa carta do As de Copas. Ela está conectada com o As de Espadas. Olha, As de Espadas e As de Copas. Os dois ases se comunicando. O que é isso? É a pessoa abrindo os olhos, abrindo a mente para o sentimento que tem por você. Essa pessoa precisou de tempo para poder entender o sentimento que tinha por você. Essa pessoa virou as costas a você. Essa pessoa falou, não vou encontrar a solução da minha vida. E essa pessoa começou a perceber que os sentimentos e a história que tinha ao seu lado era de importância e essa pessoa negligenciou. Essa pessoa virou as costas pensando que iria achar alguma solução para o próprio egoísmo e essa pessoa achou o quê? Em vez de solução, achou mais confusão. Essa pessoa pensou que achou a salvadora ou salvador da vida dela em algum momento e, na verdade, ela o quê? Ou ele o quê? Ele entrou num relacionamento rebote que saiu fora de jogada, pulou para um outro relacionamento falando, esse aqui vai salvar o meu barco. Essa aqui vai salvar o meu barco. E essa pessoa entrou numa outra canoa que tinha um furinho pequenininho, começou a entrar água e começou a virar um furão grande, começou a entrar mais água. E aí a pessoa começou a perceber que só o tempo faz a pessoa perceber a clareza do sentimento que tinha por você. Exatamente. E aí o que acontece? Com o tempo passa, né? Como o tempo é o senhor de tudo, o tempo passa e essa pessoa começou a ver a sua vitória,
Quando eu falo começou a ver a sua vitória, começou a ver o seu desenvolvimento como pessoa. Bem aqui, na carta do 6 de paus, uma carta de fogo. As pessoas sempre elogiando você, as pessoas sempre, né, falando muito bem de você, você sempre se posicionando muito bem. E nisso começou a fazer com que essa pessoa começasse a o quê? A ter dúvidas, a ter uma situação, caramba, e agora? Para onde eu vou? Vou para o lado que eu já conheço e já tenho, ou vou para um lado novo? Experimento novas pessoas, já que eu conheço essa pessoa muito bem e sei quem é essa pessoa. E agora essa pessoa está no seu melhor momento. A pessoa pensando desse jeito. Eu estou vendo que essa pessoa está no melhor momento, essa pessoa está madura, essa pessoa está bem. Olha aqui, olha quantas moedinhas de ouro para você aqui, olha. Tá vendo? Sabe o que é isso aqui, essas moedas de ouro? É o quê? É o pensamento da pessoa em questão vendo o quanto você evoluiu. E olha só que cara interessante aqui a carta. Olhando de um jeito admirado ou admirada, né? Para você falando, olha só, eu não sabia que você tinha melhorado tanto. Eu não sabia que você tinha evoluído tanto. Eu não sabia que você tinha aberto os seus olhos e conseguido finalmente ter a maturidade que eu estava procurando. E aqui é a outra escolha da pessoa em querer apostar em algo que não sabe se vai dar certo ou que vai dar errado. E aí nisso, a pessoa fica onde? Fica no impasse. A pessoa fica no impasse. E esse impasse faz com que essa pessoa tente agir por impulso. Exato. Por quê? Porque essa pessoa começa a pensar nessa situação com você e essa pessoa fala, eu vou tentar arriscar. Olha aqui. A pessoa olha. Aonde é que você está localizado ou localizada? Bem aqui, né? Do lado esquerdo. Do lado direito é a outra escolha da pessoa. Olha a impulsividade aqui do cavaleiro de paus. A pessoa, olha para onde o cavaleiro de paus está virado. Para a esquerda, para essa parte aqui. Essa pessoa, no primeiro momento, quando começar a analisar essa situação, essa pessoa vai querer pensar primeiramente em correr para o teu lado, tá? Primeiramente, essa pessoa está muito eufórica ou eufórico com você, tá? Querendo correr para o seu lado. Mas aí, essa pessoa começa a racionalizar, tá? Começa a racionalizar e vem aqui, olha. Olha só que interessante. Nós temos dois cavaleiros. Nós temos esse cavaleiro que está no impulso, que é o primeiro momento que a pessoa começa por ser um cavaleiro de fogo, e depois essa pessoa se muda para o módulo do cavaleiro de ouros ou de pentáculos. Vê que correndo a pessoa para. E quando a pessoa para, a pessoa observa. Aqui, observando pentáculos. E o que essa pessoa observa em você? A pessoa para e começa a pensar. A pessoa para e começa a pensar. E aí o que a pessoa olha para você? Aqui, ó. A pessoa olha para você como uma rainha de paus e o 10 de pentáculos. O que significa isso, Fábio? Toda a observação que essa pessoa estava tendo sobre você, essa pessoa tem um resultado seu que hoje você se tornou primeiro uma pessoa mais atraente em termos não somente de beleza externa, mas também de autoconfiança, de pé no chão, de pensamentos em valores de família, em construção de valores. Então essa pessoa começa a perceber que a sua construção de valores em termos materiais começou o quê? Começou, pelo menos na mente dessa pessoa, começou a se desenvolver, ou pelo menos essa pessoa acredita que já tem um tempo
já você se desenvolvendo e tendo, vamos dizer assim, esse calibre, vamos dizer assim, de uma forma financeira, já para que você possa ter um alicerce, financeiro, pensando em valores de construção, né, a um legado de criar uma família ou de ter uma família, ou de prosperar durante as décadas e ter um conforto material. Essa pessoa começa a ver você que finalmente, uau, ela abriu os olhos, ou ele abriu os olhos, ele está, né, está em outra, vamos dizer assim, em outro padrão, em outro caminho, né? Está vendo a prosperidade, está vendo, né, a construção de um legado, vamos dizer assim, né? Bem aqui, energeticamente falando, de um legado. Mas aí, o que acontece? A pessoa começa a perceber em você, porque é uma pessoa observadora, essa pessoa começa a ver que você não está aceitando. Essa pessoa vê que você está só. Essa pessoa observa você e vê que você está sozinha e que você está sozinho. E por você estar sozinha ou sozinho, não significa que outras pessoas não te queiram. Não é isso. Essa pessoa começa a perceber que as pessoas vêm até você, mas você não aceita por menos. Você se tornou uma pessoa criteriosa. Você começou a se tornar uma pessoa que olha mais para dentro de você. Você começou a perceber que você merece muito mais, não que, digamos assim, o muito mais que você queira ser uma pessoa soberba, mas quando você fala de muito mais, você fala hoje de quê? De uma paixão e de uma conexão. Bem aqui, olha, no Pajem de Copas. Quando alguém chega perto de você por uma pegação ou por alguma coisa, você olha e você ativa o seu radar. E quando você ativa o seu radar, você identifica se aquela pessoa está sentindo paixão por você ou está se aproximando por algum tipo de quê? De interesse. Tá? Qual o tipo de interesse que essa pessoa está se aproximando de mim? E você se torna uma pessoa que o quê? Que você começa a racionalizar. Por quê? Porque, na verdade, o que você quer é a busca de uma paixão. É você olhar, aquela pessoa olhar para você olhar para aquela pessoa e você sentir um magnetismo. Por quê? Porque aqui a sua insatisfação é estar com uma pessoa que você sente que não tem química, que não colou. Essa pessoa está por algum tipo de carência para cobrir um buraco emocional, ou um buraco financeiro, um buraco emocional, um buraco lá da infância, um buraco do momento, ou uma situação. Então você se tornou uma pessoa criteriosa nesse aspecto. Você não simplesmente, ela está afim de mim, ou ele está afim de mim. Mas você fala, não, peraí, por que essa pessoa está afim de mim? Será que está afim de mim porque gostou de mim mesmo? Ou porque tem algum tipo de interesse em alguma coisa? Então você se tornou uma pessoa que o quê? Que você começou a se tornar uma pessoa mais criteriosa, você bota na peneira, você começa a ficar de olho o que a pessoa quer, porque você busca o quê? Você busca aquela paixão da adolescência, aquela coisa que tipo, pá, bateu o olho nele, bateu o olho nela e sentiu aquela atração. É isso que você busca. Você não quer buscar contratos. Você não quer buscar contratos. Você quer buscar o quê? O olho no olho, o tete a tete. É isso que você busca, é isso que você quer. Então, pessoal, continue na sua jornada que você vai encontrar alguém, sim. E agora? E aí? Vale a pena poder voltar para essa pessoa? A pessoa está torcendo por você, a pessoa está manobrando até mesmo para vendo valores em você e querendo manobrar para querer uma chance contigo, mas será que vale a pena essa chance? Exatamente, por isso que eu digo mais uma vez que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta energética e espiritual para que você
possa navegar dentro do que a espiritualidade e a parte energética traz para vocês, e lembrando que você sempre é a pessoa que dá o veredito final. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.